Existem profissões que carregam um peso enorme de responsabilidade. Policiais, médicos e, principalmente, legistas são pessoas em quem a sociedade precisa confiar cegamente. Mas e quando justamente quem deveria proteger e ajudar se transforma no vilão da história? Infelizmente, isso aconteceu mais vezes do que você pode imaginar. Alguns médicos e legistas abusaram da confiança depositada neles e cometeram atos imperdoáveis, mas felizmente, muitos acabaram flagrados pelas câmeras e levados à justiça. Você está no mundo restrito e hoje vou te contar casos bizarros e perturbadores de profissionais da saúde e legistas que mancharam a própria profissão com crimes que parecem inacreditáveis. O funcionário exemplar que escondia horrores. Em 1987, Fuller tirou a vida de duas jovens em Royal Tunbridge Wells, Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20 anos. O caso ficou conhecido como os Bad City Murders e permaneceu sem solução por décadas. Só em 2020, uma análise de ácido desoxirribonucleico conseguiu ligar Fuller diretamente aos crimes. Mas a investigação revelou algo ainda mais chocante. Enquanto trabalhava no Kenton Sussex Hospital e depois no Tunbridge Wells Hospital, Fuller usava seu crachá de acesso para entrar em áreas restritas. Nos necrotérios, ele interagiu com pelo menos 99 mulheres que já não estavam mais vivas, com idades que variavam desde jovens demais até idosas. Na verdade, há indícios de que o número real de vítimas possa ser muito maior. Ele chegou a gravar parte desses atos e guardava imagens em casa. Tudo isso passou despercebido por anos, mesmo com seu histórico criminal antigo de pequenos furtos. Em dezembro de 2021, Fuller foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Além disso, uma investigação independente foi aberta para entender como crimes tão graves puderam acontecer dentro de hospitais públicos sem que ninguém percebesse. Hoje, famílias seguem tentando lidar com a dor de não saber se seus entes queridos foram injustiçados. O anestesista colombiano no Rio Andrés Eduardo Onrati Carrillo, um anestesista colombiano de 32 anos, foi preso no Rio de Janeiro em janeiro de 2023. A polícia descobriu que Andrés não só armazenava mais de 20 mil arquivos de exploração de pessoas jovens demais, como também gravou a si mesmo interagindo de forma cruel com pacientes sedadas durante procedimentos médicos. As investigações começaram em dezembro de 2022, quando a Polícia Federal identificou movimentação suspeita de arquivos ilegais. Ao analisar os aparelhos dele, os agentes encontraram não apenas esse material, mas também registros feitos dentro de hospitais. Em pelo menos 2 situações, ele se filmou atacando as mulheres sob efeito de anestesia. Andrés tinha formação na Colômbia, mudou-se para o Brasil em 2017 e validou o diploma em 2020. Trabalhou em hospitais importantes, como o Clementino Fraga Filho, no Rio. Era visto como um profissional dedicado, chegando até a ser entrevistado em seu país. Ninguém imaginava o que ele escondia por trás da máscara de bom rapaz. A prisão aconteceu na Barra da Tijuca, na casa onde morava com a esposa, também médica, que ficou em choque ao saber das acusações. E o Conselho de Medicina suspendeu imediatamente sua atuação. A conspiração macabra na Carolina do Sul. Christopher Dontel, ex-assistente de legista na Carolina do Sul, Estados Unidos, se envolveu em uma trama macabra de traição e assassinato. Em outubro de 2020, o alvo foi Gregory Rice, pai de 4 filhos. Ele foi morto a tiros por Megan Jackson, ex-parceira dele, e ao mesmo tempo amante de Dontel. O detalhe é que Christopher não puxou o gatilho, mas ajudou a encobrir tudo. As câmeras de uma loja de materiais de construção mostraram o casal comprando cordas, blocos de concreto e outros itens usados para tentar sumir com os restos mortais de Rice em um rio. Para a polícia, esse registro se tornou uma evidência fundamental para a resolução do caso. Depois de anos negando o envolvimento, Dontel fechou um acordo com a Justiça em 2024, admitindo conspiração e participação como cúmplice. O juiz destacou que, só depois de mais de 1.500 dias preso, ele decidiu falar a verdade. Em julho de 2025, saiu a sentença: 20 anos de prisão, com crédito pelo tempo já cumprido. No julgamento, a esposa de Christopher, Erica, fez um desabafo marcante. Ela disse que a vida da família foi destruída quando Megan apareceu. Chamando-a de anticristo, o próprio Dontel afirmou que caiu em manipulações e que seus atos não representavam quem ele realmente era. Enquanto isso,
Megan Jackson foi condenada à prisão perpétua, sem chance de liberdade. Uma mistura de relacionamento tóxico, manipulação e segredos pode arrastar várias famílias para uma tragédia sem volta. O necrotério do condado de Hamilton, um caso capaz de chocar qualquer pessoa, aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, e só veio à tona mais de 20 anos depois. Tudo causado por Kenneth Douglas, funcionário de um necrotério do condado de Hamilton, entre 1976 e 1992. Em agosto de 1982, a jovem Karen Range, de 19 anos, foi assassinada dentro de casa. Um vendedor chamado David Steffen foi condenado por agressão, invasão e homicídio, mas sempre negou tê-la violado. Na época, ninguém acreditou. Décadas depois, um teste de ácido desoxirribonucleico mostrou que ele realmente dizia a verdade. O material encontrado em Karen não era dele, e sim de Kenneth Douglas, que trabalhava justamente no necrotério para onde ela foi levada. Isso abriu uma investigação enorme. No total, 29 casos de homicídio daquele período foram revisados. A suspeita era de que Douglas tinha atacado várias outras vítimas. O próprio chegou a dizer que não sabia se foram só uma ou mais de 100. O que conseguiram provar é que ele se aproveitou de pelo menos 3 mulheres entre 1982 e 1991. Karen Range, Charlene Edwards e Angel Hicks. Todas tinham sido assassinadas e estavam em análise no necrotério. Douglas já estava cumprindo pena havia 3 anos, quando novas denúncias apareceram em 2009, depois que o ácido desoxirribonucleico dele voltou a bater em outros casos. Promotores chegaram a dizer que era um crime além da compreensão. E o mais assustador é pensar que, por anos, ele teve acesso total a milhares de casos sem levantar suspeitas. Só foi descoberto porque o avanço da ciência entregou o que ele achava que jamais seria revelado. Até hoje, a investigação não foi completamente encerrada, mas Douglas continua na cadeia de onde provavelmente nunca mais irá sair. Flagrante em plena cesariana. Em julho de 2022, um caso absurdo estourou no Rio de Janeiro. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, foi preso em flagrante, depois que colegas da própria equipe médica esconderam câmeras para pegá-lo no ato. Ele trabalhava no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, e chamava a atenção, porque aplicava doses de sedativo mais fortes do que o normal. As enfermeiras desconfiaram e resolveram gravar a cesariana. O vídeo mostrou Giovanni atacando uma paciente enquanto ela estava desacordada na maca, separada da equipe apenas pelo campo cirúrgico, uma barreira de tecido. Hospital. A delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher, comandou a ação e confirmou que havia provas suficientes para o flagrante. Com a repercussão, a polícia começou a investigar se ele poderia ter feito outras vítimas em diferentes unidades de saúde onde trabalhou. O caso correu na justiça e, em junho de 2025, Giovanni foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Além da pena, terá que pagar R$50 mil de indenização a cada uma das vítimas. O Conselho Regional de Medicina do Rio cassou definitivamente seu registro em 2023, o que significa que ele não pode mais exercer a profissão no Brasil, mesmo se sair da cadeia. Hoje ele cumpre pena no complexo de Jericinó, em Bangu, graças à coragem dos colegas de profissão que o flagraram no vídeo. Se não fosse por eles, imagina só até quando esse médico teria conseguido continuar fazendo vítimas sem ser descoberto. O legista e dono de funerária corrupto. Outro caso bizarro envolveu Jerry Bridges, um homem que, por anos, foi visto como figura de confiança na pequena Gray, no estado americano da Geórgia. Ele era dono de uma funerária, cuidava de um cemitério e ainda ocupava o cargo de legista do condado de Jones. Mas toda essa credibilidade desmoronou em 2019, quando surgiram denúncias de que ele estava desviando dinheiro de famílias que pagavam por serviços funerários antecipados. A investigação mostrou que a prática vinha de muito tempo atrás. Bridges teria usado mais de $200 mil destinados a enterros e manutenção de jazigos para outros fins. O choque foi grande, porque eram valores guardados para garantir tranquilidade em momentos delicados, e de repente tudo havia sumido. No total, Bridges recebeu 43 acusações de fraude e, em 2020, acabou condenado a 5 anos de prisão e mais 15 em liberdade condicional. Pelas contas da justiça, a pena poderia ter passado dos 200 anos, mas a idade avançada dele, com 77 anos na época, pesou para a redução. Mesmo assim, o juiz ordenou que ele fosse levado imediatamente para a prisão, sem prazo extra para resolver seus negócios. O cemitério Cedar Ridge, que ele ainda administrava, foi colocado à venda e o dinheiro da negociação,
usado para ressarcir parte das vítimas. Uma das pessoas lesadas resumiu o sentimento ao depor que sentiu como se tivesse levado uma facada no coração. A lição amarga que fica é a de que até em lugares onde a confiança deveria ser absoluta, como numa funerária, sempre pode haver alguém disposto a te enganar. A invasão grotesca em Grimsby. No Hospital de Anna, em Grimsby, na Inglaterra, em março de 2024, um homem chamado Damon Tingay, de 30 anos, conseguiu invadir a área restrita do necrotério e, em apenas 4 minutos lá dentro, fez algo que ninguém jamais imaginaria. As câmeras de segurança flagraram Tingay circulando pelo hospital de bicicleta durante quase 2 horas, tentando escapar dos seguranças. Quando achou que estava livre, forçou uma porta do necrotério que, para surpresa de todos, era mantida fechada só por um ímã, sem tranca. Lá dentro, ele abriu diversos compartimentos, mexeu em pelo menos 10 gavetas e chegou a agredir os restos de algumas pessoas, antes de cometer atos ainda mais perturbadores. Ele só foi parado porque funcionários notaram a movimentação e chamaram a segurança. No tribunal, o juiz descreveu o que aconteceu como grotesco e perverso, e destacou que se ninguém tivesse interrompido, haveria ainda mais vítimas. O caso provocou uma onda de indignação não só em Grimsby, mas em todo o Reino Unido. Funcionários do hospital relataram que foi a pior cena que já presenciaram. Famílias que tiveram parentes violados contaram sobre pesadelos e crises emocionais depois de receber a notícia. No fim, Tingay recebeu 6 anos de prisão, além de mais 4 sob supervisão, e uma ordem que o proíbe pelo resto da vida de qualquer situação em que represente risco de repetir esse tipo de conduta. O ginecologista de Chicago, acusado por centenas de mulheres, um escândalo que chocou os Estados Unidos da América, envolve o ginecologista Fábio Ortega de Chicago. Aos 77 anos, ele já havia sido condenado em 2021 por se aproveitar de 2 pacientes. Mas em 2024, mais de 300 mulheres o acusaram de ter repetido esse comportamento ao longo de décadas, muitas vezes dentro de hospitais renomados da cidade. Grande parte das vítimas era latina e hispânica, encaminhada justamente porque Ortega falava espanhol. A confiança que deveria existir entre médico e paciente foi usada contra elas. De acordo com o processo, ele realizava exames desnecessários, fazia perguntas invasivas sobre a vida íntima e, em vários casos, teria passado dos limites sob o pretexto de procedimentos médicos. As denúncias não são novas. Mulheres reclamaram para enfermeiras, médicos da família e até para a polícia em 2004. O que aconteceu? Ortega pediu uma licença de 1 ano e pouco depois voltou a atender. Os advogados alegam que os hospitais sabiam das suspeitas e, mesmo assim, mantiveram o médico em atividade. Uma das pacientes, que preferiu não ser identificada, contou que foi atendida por ele grávida em 2017. Quando o marido perguntou por que estavam trocando de médico no meio da gestação, o hospital só respondeu que Ortega estava indisponível. Ninguém mencionou que ele já era investigado. Agora, a justiça está analisando novas ações e promete que cada vítima terá sua história avaliada individualmente. O legista falsificador no Missouri. Nos Estados Unidos, um caso que deixou famílias indignadas aconteceu no Missouri, envolvendo o ex-legista do condado de Cape Girardeau, Wavis Jordan. Ele era o responsável por assinar laudos e lidar com mortes na região, mas acabou sendo condenado em 2025 por falsificar 3 certificados de óbito e ainda pegar dinheiro da carteira de um falecido. Na audiência, o juiz deu a ele 4 anos de liberdade condicional e uma multa de $250, além de obrigar a devolver os $20 que havia levado. A pena pode até ser apagada do histórico dele se cumprir todas as regras da condicional, algo que deixou muita gente revoltada. Isso porque várias famílias foram até o tribunal contar suas histórias. Algumas disseram que nunca tiveram respostas claras sobre como seus parentes morreram. Outras relataram que Jordan prometeu exames e nunca fez. Houve até quem só descobriu meses depois que ele havia omitido informações importantes nos documentos oficiais. Durante a sessão, pais, filhos e viúvas falaram diretamente com ele. Uma jovem de 18 anos resumiu a frustração de todos, lembrando que ninguém está acima da lei e que um cargo público não pode ser tratado como se fosse um favor pessoal. Mesmo com o tom de impunidade da sentença, uma promessa ficou registrada em ata. O advogado de Jordan garantiu que ele nunca mais vai concorrer a cargo nenhum. Para as famílias, a luta ainda não terminou.
Mesmo que Jordan acabe não sendo preso, com certeza vai carregar para sempre o peso de ter perdido a confiança de toda a cidade. O legista mais picareta da Pensilvânia, o americano Thomas Carman, ex-legista do condado de Bradford, na Pensilvânia, deveria ser o responsável por zelar por investigações sensíveis, mas acumulou acusações que parecem roteiro de um filme policial barato. Primeiro, Carman foi flagrado em 2021 em um vídeo feito por Musa Harris, conhecido como caçador de predadores. Ele se fazia passar por jovens na internet para expor possíveis criminosos. O vídeo mostrava Carman indo até um posto de conveniência em Kingston, acreditando que iria se encontrar com o garoto. Pouco tempo depois, ele renunciou ao cargo. Como se não bastasse, veio à tona a bomba de que Carman teria desviado quase $432 mil de uma organização não governamental de ambulâncias chamada Western Alliance Emergency Services, onde atuava como diretor. De acordo com a auditoria, o dinheiro foi gasto com shows, restaurantes, roupas, até ingressos de esportes. O desfalque foi tão grande que a instituição quase faliu. Ele também usou fundos para pagar honorários de advogado após ser abordado em 2016, dirigindo um carro do governo enquanto estava sob influência alcoólica e, para completar, deixou de cobrar $75 mil em aluguel da própria organização não governamental para o escritório do condado. Em 2022, Carman aceitou um acordo judicial, declarou-se sem contestação, que tem efeito de culpa sem admitir oficialmente, ou seja, no final ainda conseguiu escapar do julgamento. Mas ele ficou marcado para sempre como o legista mais picareta e vigarista da história da Pensilvânia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Ative o sininho para receber as próximas notificações e comenta aqui embaixo qual desses casos mais te chocou.